Questão 3. Na argumentação de Machado de Assis, foi utilizado um processo de raciocínio que... Então, nessa fala, né, de Machado de Assis, nesse texto de Machado de Assis, qual é o processo de raciocínio que foi utilizado ali? Então, eu vou fazer uma leitura aqui das alternativas e depois a gente vai ao texto para poder tentar observar esse processo de raciocínio, tá? Então, olha só. Ele parte do geral para o particular, caracterizando o que se denomina método dedutivo. Então, realmente, dentro na nossa aula de lógica, nós mostramos, né? Nós mostramos que o raciocínio dedutivo é aquele que parte do geral para o particular. E o indutivo é o contrário, do particular para o geral. Lembra? Ok, então vamos depois analisar se realmente parte do geral para o particular. Ele cita um depoimento de autoridade incontestável. A gente percebeu lá no texto que não há a citação de um depoimento incontestável, que nesse caso seria a autoridade, né? Então, nesse caso, o argumento de autoridade. Não é esse o caso. Demonstra historicamente uma verdade para mostrar o que questiona como um absurdo. Historicamente, então ele vai elencando, né, numa ordem cronológica alguma coisa, fatos? Não, ele não faz isso. Estão fora. Indica uma situação particular, generalizando-a, o que se denomina método indutivo. Então, ao contrário, né, do método dedutivo. Então, ele começa de uma situação particular para uma geral. A gente vai verificar isso daqui a pouquinho. Ele cria uma situação absurda para opor-se a ela. Ele não trabalha a ideia de oposição no texto, correto? E aí, a gente vai observar o seguinte. Olha que ele começa falando aqui, ó. São pagos, todos são pagos. Todos são pagos. Todos eles são pagos, então ele parte do geral, para depois ele questionar que um desses grupos aí, ó, os jurados, tá? Um elemento desses grupos aí que são os jurados, por que eles não trabalham? Por que eles trabalham de graça, né? Então, primeiro parte do geral, todos aqueles que compõem o tribunal de júri, para depois falar de um, e nesse caso, o específico, particular. Assim, nós temos o método dedutivo. Ele parte do geral, todos os que compõem o tribunal do júri, para chegar a um elemento particular, né, específico, os jurados. Isso é chamado de processo de método dedutivo. Nossa aula de lógica, a gente trabalha isso aqui também.